Então, muito obrigado pelo convite, né, endereçado à Sanepar, né, sobretudo parabéns aí pela iniciativa, né, deste importante fórum e também pelo segundo Inova Infra, né, nós realmente recebemos com bastante otimismo a possibilidade de participação e, por óbvio, né, ficamos muito satisfeitos, né, em termos sido, né, contemplados, né, no âmbito dessa iniciativa. Então, de uma forma bem específica, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco da nossa trajetória, né, para a construção desse importante projeto que culminou, né, na elaboração de uma usina solar fotovoltaica no reservatório do Passaúna, né, e que acaba empregando alguns conceitos muito importantes vinculados ao setor de saneamento ambiental, né? Nós estamos falando de energia renovável, nós estamos falando de inovação para a sustentabilidade. Bom, esse projeto foi desenvolvido aqui na Companhia de Saneamento Paraná, a Sanepar, uma empresa, né, que tem aí mais de 58 anos de atuação no mercado, né, e que busca assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, né, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. E dentro desse contexto, a Sanepar trabalha com o processo água, com o processo esgoto e também com o processo resíduos sólidos, né, atendendo, né, mais de 345 municípios, né? E dentro desse contexto, mais de 10 milhões de pessoas com os nossos serviços. Temos uma infraestrutura pujante e, consequentemente, né, toda essa infraestrutura, com estações de tratamento de água, poços, estações de tratamento de esgoto, usina de produção de bioenergia, né, a partir da biomassa, nós estamos buscando atender a sociedade, melhorando cada vez mais os nossos serviços e provocando, né, e induzindo tarifas cada vez mais módicas. Dentro desse contexto, né, nós temos a clareza que, dado, né, as responsabilidades da Sanepar, e mais do que isso, né, todos os desafios que o setor de saneamento do Brasil ainda tem para que possamos avançar, né, com estes serviços, a inovação acaba sendo, né, ferramenta imprescindível para que a gente, de fato, gere valor. E aí nós estamos falando aqui dentro da empresa de uma discussão em que a inovação é uma ferramenta para promover a sustentabilidade no serviço, num entendimento mais amplo da palavra, onde a sustentabilidade está vinculada a, de fato, gerar impacto na sociedade. Pois não, meu caro? Posso prosseguir? Pode prosseguir, pode prosseguir. Perfeito, perfeito. Então, quando olhamos especificamente para uma empresa como a Sanepar, né, uma prestadora de serviços de saneamento, uma empresa de infraestrutura, uma indústria, uma empresa de engenharia, ou seja, vários rótulos vinculados, né, a esta grande empresa, né, que presta estes serviços, né, diuturnamente para a sociedade, fazendo chegar água em quantidade e qualidade na torneira, né, sobretudo dos paranaenses hoje, né. Nós olhamos não apenas para a inovação pensando num software, numa tecnologia, mas sim num contexto muito mais amplo, que está vinculado ao contexto de sociedade, e que está vinculado à aplicação dos conceitos da indústria 4.0 para gerar valor. E aí estamos falando de um conceito proposto pelos japoneses mais recentemente, da sociedade 5.0, e que nós adaptamos aqui para o contexto do saneamento, né, denominando o saneamento 5.0. Então, olhando para essa pegada de valor, de impacto para a sociedade, de promoção da saúde, é que a Sanepar vem utilizando de novos métodos, processos, olhando para seus impactos, buscando mitigá-los, mas principalmente, né, prestando serviços que fazem a diferença na vida das pessoas. Dentro desse contexto, nós temos hoje um portfólio de projetos que contemplam desde novas tecnologias de tratamento de água e esgoto, a você valorizar subprodutos dentro do conceito da economia circular, bem como a aplicar na prática as ações de eficientização energética e diversificação da matriz, com a promoção de uma matriz cada vez mais sustentável, diversificada. E é exatamente aí que se coloca, né, a relação entre energia e saneamento. Quer dizer, não existe atividade de saneamento ambiental sem se ter energia. As atividades de saneamento são energointensivas. A Sanepar é o maior consumidor de energia elétrica do estado do Paraná, por exemplo. Nós gastamos mais de 700 gigawatt-hora de energia por ano. Nós pagamos mais de R$500 milhão por ano com energia elétrica para poder
captar, tratar e distribuir água, para poder coletar e tratar esgoto e para poder, né, fazer a disposição apropriada de resíduos sólidos onde a Sanepar atua. Portanto, nós precisamos de energia para entregar saúde para as pessoas, para entregar valor para as pessoas. E olhar para esse importante insumo faz muita diferença dentro do nosso modelo de negócios, porque, em suma, ele está diretamente vinculado a aspectos tarifários e também está vinculado à proposta de valor que o nosso modelo de negócio entrega. É justamente vinculado a este processo que nós buscamos alternativas e começamos a estudar qual seria a possibilidade, por exemplo, de aproveitar áreas disponíveis da própria Sanepar, onde nós pudéssemos, dentro dos requisitos de geração distribuída, dentro dos modelos propostos pelo setor elétrico, por exemplo, né, o modelo de geração, né, compartilhada, ou o modelo de autoconsumo remoto, ou mesmo de geração e uso no local, para que pudéssemos entender as possibilidades de implementação de tecnologias como as placas solares fotovoltaicas, que talvez para o setor de saneamento no Brasil, alguns anos atrás, fosse um grande desafio, mas que hoje passa a fazer parte do nosso portfólio de discussões sobre o assunto. Há pouco a Sabesp fez uma apresentação de que tem iniciativas nessa área, e não é exclusivo a Sabesp, nós temos hoje um movimento, né, em outras companhias de saneamento olhando para essa pegada. Então, dentro de toda essa condição de contorno, para as nossas condições de abastecimento de água, para as nossas condições de disponibilidade diárias, nós começamos a entender, por exemplo, se não seria possível instalar placas solares em lâminas d'água que estivessem prontas disponíveis para receber essas placas alocadas em flutuadores. E elegemos, para poder entender esses mecanismos, o sistema Passaúna. Hoje, um dos 4 sistemas, né, de reservação de água disponível aqui em Curitiba, né, um sistema, né, localizado aí nas proximidades de Curitiba, Campo Largo e Araucária, que atende como um todo mais de 840 mil pessoas, que possui como volume, né, com uma capacidade, né, volumétrica, ou seja, para poder estocar água superior a 59 hectômetros cúbicos, e que tem uma área livre, né, de lâmina d'água da ordem de 8 quilômetros quadrados. E a ideia foi, nas proximidades da captação, como ilustra esta imagem, instalar sistemas solares flutuantes e entender se esses sistemas poderiam nos ajudar dentro de algumas perspectivas. Número 1, será que conseguimos gerar energia de uma maneira sustentável? Mas mais do que isso, não estamos falando apenas da conversão, né, da energia solar em energia elétrica e o estudo dos modelos regulatórios, né, normatizados, por exemplo, pela resolução normativa da ANEEL 482 de 2012. Nós estamos falando aqui especificamente de uma perspectiva em que as placas solares instaladas vão fazer com que a radiação solar não chegue até a lâmina d'água. E essa radiação solar não chegando até a lâmina d'água, então eu tenho a eliminação de um dos parâmetros, ou a inibição de um dos parâmetros que nos ajudariam, né, a eventualmente desenvolver uma floração algal. Mais do que isso, eu tenho placas solares previamente instaladas, eu tenho uma condição, né, em que, em tese, as taxas de evapotranspiração estão sendo reduzidas e, consequentemente, nós teríamos uma maior capacidade de armazenamento da água, né, dentro de um determinado intervalo de tempo. Ou mais do que isso, conforme reporta a literatura, nós temos uma condição em que a temperatura dos semicondutores acaba sendo um pouco mais reduzida em relação ao sistema solar instalado sobre o solo. E dentro dessa perspectiva, nós imaginamos que há um aumento da eficiência, porque, de fato, né, a eficiência de conversão é inversamente proporcional à temperatura. Então, com base nestas premissas, né, elaboramos um projeto e construímos uma usina solar flutuante, hoje com uma potência instalada de 130 kW-pico, né, que possui 396 módulos solares, que ocupa uma área de cerca de 1/4 de campo de futebol, né, ou seja, com mais de 1.000 metros quadrados, e que nos custou, né, pouco mais de 1.600.000 para que pudéssemos construir, entender os mecanismos e, mais do que isso, né, ratificar as hipóteses que nortearam o desenvolvimento deste projeto de pesquisa e de inovação, e que está nos apresentando, né, uma série de aprendizados com foco em poder replicar este modelo e ser cada vez mais competitivo. Dentro dessa pegada, este projeto começou com um certame licitatório lá em 2018,
e que contou com a estruturação de um termo de referência, com uma prospecção. Nós temos poucas usinas dessa natureza no Brasil ainda, então uma série de elementos foram colocados na mesa, e mais do que isso, um elemento de inovação também. Nós fizemos uma contratação integrada, né, onde projeto e obra são executadas conjuntamente pelo mesmo proponente, pelo mesmo contratado, né, passando por uma série de etapas de aprovação junto ao corpo técnico da Sanepar, que nos levou efetivamente à construção. Então, em 2019, uma vez contratado, executamos a obra nas suas diferentes etapas, passamos a operar, né, fazer o comissionamento e os ajustes no ano de 2020, e em 2021 e 2022 nós estamos fazendo uma série de coleta de dados, análise de dados, entendendo condições meteorológicas, qualidade da água, capacidade de geração, correlacionando esses aspectos e trazendo o ecossistema de inovação para poder interagir conosco, né? Universidades, por exemplo, aqui do estado do Paraná e de fora, dos Estados Unidos, da Alemanha, que vem dialogando conosco sobre o assunto, porque de fato temos um projeto inovador no setor de saneamento brasileiro. Bom, rapidamente, passando por algumas dessas etapas de construção, nós fizemos todo o levantamento de campo, caracterização da área, batimetria monofeixe, né, com posicionamento GPS, né, e entendendo, né, exatamente quais seriam aquelas condições, mergulhadores para entender qual era a condição de fundo. Após o desenvolvimento dos projetos, né, de ordem mecânica, elétrica, né, nós passamos efetivamente, depois da importação dos módulos, né, e dos seus flutuadores, a montar essa estrutura. Então, uma série de flutuadores, né, e as placas foram primeiro montadas em solo. Na sequência, colocamos uma primeira fileira, né, às margens do reservatório, para poder entender como seria esta dinâmica de flutuação. Parece simples, né? Coloca um flutuador e placas sobre. Não, há uma série de dinâmicas, porque você tem, na verdade, um ambiente, né, que está sujeito a correntes de vento, a movimentações, né, da própria lâmina d'água. E aí, claro, fomos avançando com o aumento das trilhas e das matrizes, no primeiro momento ancoradas às margens, mas depois transportadas, né, mais para o meio do reservatório. Bom, por óbvio, uma vez que foi transportada essa infraestrutura, era muito importante que tivéssemos os mecanismos de ancoragem para que aquilo não saísse, né, uma placa para cada lado, e para que os blocos estivessem devidamente conectados, para que aquela ilha flutuante ficasse devidamente posicionada. Né? Então, escolhemos a posição majoritária, né, voltada para o norte, para maximizar o potencial de geração, né, na nossa região, e estabelecemos um mecanismo de ancoragem com 16 blocos, né, de 1.800 quilos cada, e mais do que isso, com cabos de aço inox, né, e boias, né, acopladas, né, à ilha e esses blocos de ancoragem, de tal forma que as variações de nível pudessem ser suportadas e que você tivesse uma infraestrutura sólida, gerando energia elétrica e suportando as eventuais variações, né, que se apresentem durante a sua operação. Por óbvio, tivemos aqui uma série de instalações elétricas, o sistema está conectado em baixa tensão, mas também pode ser levado a um transformador, né, de 112 kVA para 13,8, caso exista um excedente e possa ser eventualmente utilizado, né, pelo próprio sistema de captação de água que leva esta água ali do reservatório para a estação de tratamento localizada nas suas imediações. Há também um eletrocentro, esse eletrocentro possui lá os seus inversores, um autotransformador, pads elétricos, né, os equipamentos de supervisão e comunicação, e existe toda uma estratégia de monitoramento, né, com estação meteorológica. Então mensuramos temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, né, entendendo quais seriam essas correlações, né. Claro, também temos os piranômetros para poder medir, né, os parâmetros vinculados à irradiância, né, e o quanto efetivamente de energia solar disponível nós temos ali para a conversão, para poder aferir, né, as eficiências de conversão. Tudo isso ligado, né, a um sistema que, em tempo real, mensura esses parâmetros e que, junto com outras correlações, como, por exemplo, parâmetros de qualidade da água, permitem validar as hipóteses inicialmente apresentadas. E, para fechar, todo esse sistema devidamente instalado contempla um conjunto de mecanismos de sinalização e segurança, boias náuticas que estão ali isolando aquela área, placas de aviso, então uma infraestrutura necessária para que a área seja acessada apenas por pessoas devidamente habilitadas para se fazer a operação ou ações de manutenção que fizerem necessárias. Bom, esse é um dos projetos que está em andamento aqui dentro da companhia, dentro da Sanepar, né, e que faz parte do nosso portfólio do Centro de Tecnologias Sustentáveis. Então,
vocês estão super convidados no momento oportuno, né, estarem conosco em Curitiba, conhecerem um pouco mais as nossas iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a dialogar sobre a energia solar fotovoltaica, mas também sobre as perspectivas de inovação para o setor de saneamento. Então, agradeço demais a oportunidade, mais uma vez endereçada à Sanepar, sobretudo, né, pela premiação. Estamos muito aqui satisfeitos, né, e felizes com essa honraria, e nos colocamos à disposição para poder dialogar cada vez mais com a sociedade sobre as oportunidades que o setor de saneamento nos traz. De fato, olhar para as perspectivas do saneamento 5.0, para energias renováveis, faz a diferença, gera valor e está diretamente vinculado ao desenvolvimento e ao futuro sustentável do nosso país. Grato pela oportunidade, sucesso a todos e vamos em frente, resilientes e inovadores. Até breve.